todos, dizer da satisfação que tenho de participar aqui desse encontro. Quero cumprimentar a FIEP, cumprimentando o seu presidente em exercício, o nosso companheiro Ricardo Essinger, e me permitam também, saudando aqui o nosso companheiro, presidente licenciado do sistema FIEP, o deputado federal Jorge Corte Real. Saudar aqui a representação tão ampla que temos aqui do setor empresarial de Pernambuco, seja a representação sindical, que aqui se integra à base do sistema FIEP, como também de associações, empresas, representantes de outros segmentos da sociedade que estão aqui presentes. Primeiro, valorizar a oportunidade desse diálogo com a indústria. Eu acho que é fundamental que num momento como esse, em que Pernambuco discute um processo de sucessão no Estado, né, e que as eleições se aproximam, é fundamental que a indústria de Pernambuco possa ouvir os candidatos. Me permitam dizer que, no meu caso, eu tenho já uma familiaridade, uma identidade que decorre da minha trajetória. É evidente que há, às vezes, na circunstância de candidatos, alguns se convertem muito rapidamente a algumas teses. E há circunstâncias em que as posições e as teses correspondem a uma linha de compromisso que pode ser identificada na trajetória das pessoas. Então, eu, embora com as minhas limitações, sempre tive essa identidade com a agenda da indústria, pela oportunidade que tive de presidir essa casa durante um bom período e ter também presidido a oportunidade de ter presidido a Confederação Nacional da Indústria. Queria, no início da fala, tentar rapidamente dizer que a indústria brasileira, e evidentemente aí se inclui a indústria de Pernambuco, vive um desafio extraordinário, porque o setor industrial no Brasil vem perdendo espaço no conjunto da atividade econômica, e esse fenômeno, alguns apontam como um fenômeno de desindustrialização, ou seja, uma perda de posição relativa da indústria na formação do PIB do país. É evidente que as sociedades mais maduras se registra na trajetória delas uma perda de posição da indústria, porque o setor terciário, o setor de serviço, vai ganhando mais importância quando as sociedades se transformam em sociedades de renda mais alta. Mas no Brasil, há indicações que são preocupantes de perda de posição relativa da indústria, mesmo num país de renda média como o nosso. E aí há toda uma discussão que tem sido travada no ambiente, no espaço público no Brasil, seja da academia, seja dos setores empresariais, sobre as causas desse fenômeno. Um país que construiu ao longo do tempo uma importante plataforma manufatureira, que ainda é seguramente a mais diversificada plataforma manufatureira da América Latina, e evidentemente que tem a consciência de que a indústria é um grande ativo do Brasil, assiste, evidentemente, com preocupação à sociedade um processo que tem se traduzido numa perda de posição relativa da indústria. E aí a discussão desse processo nos remete necessariamente para a identificação de fatores sistêmicos associados a custo que têm concorrido para que a indústria brasileira venha perdendo posição. E, de outro lado, uma maior penetração dos produtos importados, que hoje já alcança os bens industriais consumidos no Brasil, já devemos estar em algo como 22%, o que não é em si mesmo algo ainda muito preocupante, mas o que preocupa mesmo é a velocidade com que esse processo vem acontecendo. Há pouco mais de 7 anos, essa participação era de 12%, 11%. Então,
Se nós não tivermos, evidentemente, a preocupação de melhorar os custos sistêmicos da economia brasileira, e se não houver ganhos de produtividade sustentáveis, nós vamos seguramente ver diminuída a participação da indústria, mais ainda em função também de um quadro de acirramento da competição em escala global. Ou seja, as mudanças que ocorreram no ambiente econômico no mundo criaram uma situação curiosa. Os bens industriais se tornaram mais baratos. Lembro, meu caro Antônio Carlos, da visão cepalina clássica, em que se dizia, falava sobre a deterioração dos termos de troca. Era algo que, traduzido, significava o seguinte: os países menos desenvolvidos vendiam matérias-primas. Essas matérias-primas tendiam a diminuir de valor e importavam bens industriais que tinham sempre os preços elevados. Então, nas relações de troca, os países menos desenvolvidos estavam condenados a perder, sempre. Com o fator China, essa equação se inverte. Ou seja, a China, com um processo agigantado e acelerado de desenvolvimento, passa a pressionar as fontes provedoras de matérias-primas, sejam elas matérias-primas minerais ou agrícolas, e com isso as matérias-primas se valorizam extraordinariamente. E a China, com a sua escala de produção, que é fantástica, concorre para que os bens industriais diminuam de valor no mundo, em decorrência da escala e de custos muito baixos, que evidentemente agora já começam a se realinhar em função de uma série de problemas relacionados à questão ambiental e à pressão e à demanda por maior proteção dos trabalhadores. Então, a indústria brasileira está desafiada a concorrer num cenário global de acirramento da competição, em que os bens industriais tiveram uma redução de valor e, portanto, a pressão que tem que ser exercida é no sentido de buscar reduzir custos sistêmicos e elevar a produtividade. Nesse contexto, se situa a indústria de Pernambuco. E a indústria de Pernambuco vive uma situação curiosa, graças à conjugação de uma série de fatores. Nos últimos 10 anos, nós tivemos um forte investimento que resultou na ampliação da matriz industrial de Pernambuco e, consequentemente, enquanto no Brasil se assiste a uma perda de posição relativa da indústria, em Pernambuco houve, por assim dizer, um processo de reindustrialização, que se expressou nesse mapa em que hoje a indústria já representa 28% do PIB, e se levarmos em conta o que virá com a entrada da refinaria e do polo automotivo, seguramente essa participação poderá alcançar 1/3 do PIB, o que já é o dobro da participação da indústria na formação do PIB brasileiro, que hoje a indústria se situa em 16%, 17%. Bom, mas esse processo acelerado de reindustrialização nos remete a uma série de dificuldades e de problemas que estão aí e que o próprio processo acelerado de crescimento evidencia. O primeiro deles são os gargalos de infraestrutura, na área de infraestrutura e de logística, que são percebidos de forma muito clara. A outra é a questão da qualificação da mão de obra. A outra é a baixa articulação dos centros de geração de conhecimento e do setor produtivo. A outra é a baixa articulação entre esses projetos novos que chegaram, projetos de grande densidade do ponto de vista, inclusive, de capital, e uma baixa articulação com a indústria pré-existente no Estado. Então nós estamos, de certo modo,
criando alguns enclaves industriais que não se articulam com a cadeia produtiva pré-existente em Pernambuco. Por outro lado, é uma indústria que tem ainda baixa inserção internacional. Pernambuco exporta pouco mais de 5%, Pernambuco exporta 0,5%, representa 0,5% das exportações brasileiras. E se o Brasil é uma economia fechada, segundo todos os padrões, porque as nossas exportações representam apenas 10% do PIB, no caso de Pernambuco, as nossas exportações representam menos de 5% do PIB. Portanto, é nesse contexto que Pernambuco tem que dar respostas dentro dos desafios que se colocam para o setor industrial de Pernambuco. E é evidente que esse documento de política industrial que a FIEP formulou é algo muito importante para balizar esse esforço que, de maneira muito cooperativa, tem que se estabelecer entre o poder público e o setor empresarial. Uma aliança estratégica não tem outro nome. Se não construirmos uma aliança estratégica do governo com o setor empresarial, nós não vamos poder enfrentar essa agenda que é extremamente sobrecarregada. E aí, para não me estender muito, que eu já tenho ali o tempo correndo implacavelmente, eu quero me ater a 4 eixos que eu acho que vão merecer, em qualquer hipótese, uma atenção do novo governante de Pernambuco. O primeiro deles, a infraestrutura. Não há dúvida nenhuma que, se não tivermos condições de enfrentar essa demanda que está aí colocada, a necessidade de implementar com rapidez uma série de projetos nessa área e esse processo vai demandar uma articulação muito forte com o governo federal. E mais do que isso, a necessidade de criar no Estado um ambiente regulatório para ampliarmos também as parcerias com o setor privado. Veja, é possível rapidamente identificar alguns projetos, um elenco de projetos que já demandam recursos de mais de 12 bilhões de reais a curto prazo. Se somarmos o arco metropolitano, a requalificação da 232, a recuperação da malha viária de Pernambuco, e olha que nós temos uma malha viária, eu falo das PEs, em condições muito precárias. Quase 40% dessa malha está em péssimas condições. Se levarmos em conta que precisamos pensar em levar a 232 até Arco Verde, que precisamos duplicar a 423, que precisamos concluir a 104, que precisamos realizar importantes obras de infraestrutura hídrica, como, por exemplo, a adutora do Agreste. Ora, esse elenco de projetos já representam, e me desculpem, eu não fiz referência às obras de mobilidade urbana que estão em curso e que precisarão ser ampliadas. Além dos corredores norte e sul e leste e oeste dos BRTs, nós temos que ampliar esses corredores, levando a BR-101, a segunda perimetral de Afogados e assim por diante. Ora, vem a primeira pergunta: 15 bilhões de reais de investimentos num prazo relativamente curto. Como equacionar isso? Fala-se muito que o Estado de Pernambuco ampliou a sua capacidade de investimento e que vem realizando um programa forte que alcança 3,2, 3,5 bilhões de reais ano. Mas acontece que a nossa poupança corrente, aquilo que corresponde ao recurso de Pernambuco, representa um pouco mais de 800 milhões de reais. A poupança corrente de Pernambuco representa 4% da nossa receita corrente líquida. E olhem que, apesar de termos tido nesse período um aumento de arrecadação fantástico,
Pernambuco, praticamente em 3 anos, 4 anos, aumentou a arrecadação em valor nominal em quase 80%, em valor nominal. Apesar desse extraordinário crescimento da arrecadação, a capacidade de investimento de Pernambuco representa de recursos de poupança corrente, de poupança própria, 4%, o que representa 800 milhões de reais. Então, nós vamos precisar, e aí é algo decisivo, Pernambuco ainda tem espaço de endividamento, embora esse endividamento tenha crescido nos últimos anos. Nós temos que usar isso, e usar, evidentemente, de maneira, eu diria que de maneira adequada, utilizando recursos que possam, de alguma maneira, representar boas oportunidades também de captação, com o apoio do governo federal, junto, inclusive, a instituições multilaterais, em condições mais favoráveis, certamente. Precisamos de repasses diretos do governo federal, precisamos cobrar dentro do PAC, da nova fase do PAC, a prioridade que tem que ser conferida a projetos que estão incluídos no PAC, como, por exemplo, o projeto do Arco Metropolitano, que está atrasado por uma série de problemas. Agora estamos discutindo ainda o traçado de uma das etapas do projeto. Então, essa agenda da infraestrutura vai exigir muita articulação com o governo federal, capacidade de articulação para fora e também um bom diálogo com a comunidade empresarial do país, porque há oportunidades, sim, na área de infraestrutura que podem ser oferecidas ao setor privado, tanto na infraestrutura social como propriamente na infraestrutura econômica. Mas, para isso, precisamos criar um ambiente regulatório melhor em Pernambuco. A agência reguladora de Pernambuco não tem estrutura nem tem quadros. Nós precisamos criar uma plataforma nova, uma empresa de participações do Estado para fazer essa interface com o setor privado, para ser algo ágil, para ser algo que corresponda, inclusive, ao ritmo das decisões empresariais. E, evidentemente, precisamos administrar isso, porque a experiência das PPPs revela que é algo que pode ser muito bem sucedido e muito mal sucedido se não houver uma modelagem adequada e se não tivermos condições de acompanhar e de perto esse processo. Vejam que Pernambuco fez algumas PPPs, algumas foram exitosas, evidentemente em escala pequena, e uma, por exemplo, no sistema penitenciário, mal sucedida, que é da penitenciária de Itaquitinga. Enquanto isso, o Estado de Minas fez nessa área parcerias muito bem sucedidas. Hoje, o sistema penitenciário em Minas conta com unidades novas, prisionais, feitas através de parceria com o setor privado. Então, para fazer PPP e para fazer parceria com o setor privado, o Estado tem que ser dotado de condições para poder gerir isso de forma adequada. O segundo ponto diz respeito à educação / qualificação profissional. Tudo que diz respeito à formação, à capacitação e à qualificação do capital humano. E aí Pernambuco tem um desafio imenso, desde o ensino básico, porque vejam, qual é a dificuldade hoje que nós identificamos na questão da educação profissional? É o déficit de escolaridade do trabalhador. Hoje, nós temos uma escolaridade média em Pernambuco de pouco mais de 6 anos. E aí, como poder fazer o esforço na área de treinamento e qualificação se nós temos deficiências na formação básica? Muitas propostas estão aí das escolas de tempo integral, das escolas de referência. Ninguém pode ser contra essa ideia das escolas de tempo integral, das escolas de referência, mas
se nós não elevarmos o desempenho do sistema pela base, se no conjunto as milhares de escolas de Pernambuco não tiverem uma elevação no seu desempenho, nós vamos criar um sistema perversamente elitista dentro do sistema público. E aí nós estaremos promovendo ou acentuando desigualdades, assimetrias que podem criar uma situação ruim. O que é que me parece que é fundamental? Oferecer suporte aos municípios, o Estado, não se excluir. Dizer, o problema do ensino fundamental não é algo que é do município, é algo que corresponde ao desafio de Pernambuco. Então nós temos que dar um suporte técnico-pedagógico aos municípios, um modelo de gestão pedagógica adequado, e o Estado tem a obrigação de fazer isso. E mais do que isso, adotando, por exemplo, como a experiência aqui de alguns estados nos aponta, a matriz curricular única nas escolas, que é um avanço para buscar essa convergência de desempenho, a valorização do magistério, a formação continuada do professor, a criação de centros de referência regionais, e o outro desafio que o professor Antônio Carlos tão bem evidencia, que é o de conectar mais o ensino médio com o ensino técnico profissional. Então, nesse sentido, eu acho que nós podemos promover um grande esforço aproveitando algumas oportunidades. Ampliar as escolas técnicas, o Sistema S tem um papel importante, o Pronatec, que é algo que o governo federal, em boa hora, pôde fazer, sobretudo porque é um modelo de parceria. O Pronatec está sendo bem sucedido porque se realiza através de um modelo de parceria com instituições como o Sistema S, que tem expertise e que tem condições de responder.